Olá, eu sou Ricardo Raymond e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, compareceu à Comissão de Finanças e Tributação e lá ele foi confrontado pelos deputados e Kim Kataguiri devido às suas políticas arrecadatórias. Os deputados foram para cima do ministro, que ficou conhecido como poste, e mostraram a devassa nas contas públicas que ele e Lula vem fazendo. Veja o vídeo. Obviamente que a área econômica ela quer fazer os ajustes necessários na nossa economia o mais rapidamente possível. Mas o papel do Congresso é justamente verificar a plausibilidade desse ritmo. E, muitas vezes, quem dá o ritmo do ajuste é o Congresso, não é o Executivo. É o Executivo em diálogo com o Congresso. E eu penso que nós estamos indo bastante bem no que diz respeito à agenda econômica. Quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. Então, eu tenho 2 meses de estudo. Ministro Haddad, eu acho que o fato de Vossa Excelência ser professor, né, isso transmite nas suas falas uma certa calma. Mas não é essa calma que nós estamos vendo hoje no povo brasileiro, em especial o povo mais pobre. Até porque na campanha, ministro, vocês prometeram picanha e até agora só entregaram para o povo mais pobre pepino e abacaxi. Eu compreendo que o seu papel como ministro da Fazenda é tentar maquiar os dados para transparecer para a população que a economia está boa. Mas ocorre que a economia é número, né? E nós temos que trazer os números, nós temos que trazer os dados, né? E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. 39 ministérios, os privilégios, a farra das passagens, o maior gasto com viagens desde 2014, 3,3 bilhões de reais, 16 bilhões em Lei Rouanet, 37.500 cargos criados. É um governo gastão, que, obviamente, o governo gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui, nós temos aqui o resultado primário do governo. Ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Esses são os números do governo. Se nós formos, então, para o resultado nominal, nós temos aqui o mesmo tipo de gráfico. As contas públicas estão completamente descontroladas. Isso são os dados, isso são os números. E não adianta colocar alguém no IBGE para tentar maquiar os números, né? Porque isso aqui é dado consolidado. Nós temos hoje, infelizmente, ministro, uma política econômica que é um desastre. É uma pandemia econômica. Os números do Ministério da Fazenda, os seus números, são piores do que do período da pandemia que nós vivemos anos atrás. E qual é o remédio que esse governo quer, deputado Vermelho, para consertar esse rombo nas contas públicas? Aumentar imposto. O governo só quer saber de aumentar imposto, presidente. Nós temos aqui 22 medidas do governo ao longo desse 1 ano e meio, praticamente, todas aumentando o governo. Reversão de alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas, retomada de PIS e COFINS sobre a gasolina, imposto sobre exportação de petróleo, retirada do ICMS da base de cálculo de créditos dos PIS e COFINS, tributação de apostas esportivas, imposto sobre importações via e-commerce, aumento do IPI sobre armas de fogo e munição, aumento do imposto de importação de painéis solares, veículos elétricos e híbridos importados voltam a ser tributados, fim da isenção do imposto de renda de pessoa jurídica sobre benefícios fiscais, novas regras para limitar o uso de juros sobre capital próprio, o come-cota sobre os fundos exclusivos, a tributação sobre as offshores, retomada de PIS e COFINS sobre o biodiesel, e nós temos outras inúmeras medidas aqui
todas feitas por esse governo, ou seja, um governo gastão, um governo que estourou as contas públicas, e eu repito aqui, não sou eu quem disse, são os dados, são os números que mostram que as contas públicas estão arrombadas, e para consertar isso, o que se faz? Aumenta imposto. Agora querem até aumentar imposto sobre as importações, deputado Bongás, alegando uma suposta defesa da produção nacional. Mas que produção nacional, ministro? Está todo mundo passando por dificuldade. Que produção nacional é essa? Em que o pobre está passando fome, o pobre que precisa de um celular, um computador muitas vezes para trabalhar, e vai ficar mais caro para ele comprar um computador, comprar um celular. Então veja, ministro, esses são os dados, esses são os números do governo. E aí a gente poderia se perguntar, assim, por que tudo isso? Né? Por que a implementação dessas medidas todas? Né? O que eu vejo, ministro, é que não há uma política de investimento e de desenvolvimento do país. Né? Há, sim, uma política econômica, que foi aquela política que o PT sempre fez, de favorecimento dos amigos do rei. Quem são os amigos do rei? Basta nós vermos aqui. Quem são os principais financiadores de campanha do Lula? Os banqueiros. E daí eu ouvi aqui, agora há pouco, o deputado Paulo Guedes, homônimo do ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes, dizendo dos bancos, porque os bancos nos governos passados, nos governos petistas, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro. E é isso que vocês estão fazendo, em detrimento do povo pobre, em detrimento do povo que está sofrendo com a inflação dos alimentos. Vocês estão favorecendo os banqueiros, estão favorecendo o grande capital, estão favorecendo a Faria Lima, em detrimento, repito, do povo pobre. Mas não é só isso, não é só aos banqueiros e ao mercado financeiro que vocês prestam continência. É também, né, a política norte-americana, ao Biden, ao Partido Democrata, que vem com essa imposição de agenda verde. Vocês fizeram um PAC verde. O PAC verde, a gente não tem nem estrada para rodar direito no nosso país. E vocês incentivando a compra de ônibus elétricos. Para quem? Favorecendo a quem? A margem equatorial. Até quando o PT e a dona Marina Silva vão sabotar o desenvolvimento econômico do nosso país, líder Isnaldo? Até quando vão continuar servindo a interesses que não os dos brasileiros? Aprovado um arcabouço fiscal baseado na arrecadação, né? E nós sabemos que nenhum país desenvolvido, né, baseou a sua política fiscal na arrecadação. Baseou em teto de gasto ou em teto de dívida, né, ou num limite, né, que se chegava nas suas despesas, ou no limite, ou num ajuste fiscal feito internamente no governo. Evidentemente que a receita é importante, mas as experiências bem-sucedidas que nós temos, inclusive respaldado por literatura acadêmica, são daqueles que trataram de ajustar as contas dentro de casa. E o que a gente vê no governo é uma política fiscal baseada na arrecadação, na tributação, né? A gente já viu, por parte de Vossa Excelência e do governo, tributação em relação aos combustíveis. No ano passado, o remessa conforme, a tributação em relação às compras online, que inclusive, depois gostaria de questionar Vossa Excelência sobre esse conflito agora com a posição da bancada do PT, que destacou o fim da isenção no projeto Mover, que deve ser votado hoje. Eu acompanhei na semana retrasada uma briga entre o posicionamento do governo e o posicionamento do PT. E aí eu queria posteriormente questionar Vossa Excelência em relação a isso, como é que ficou o posicionamento no final das contas em relação à taxação de compras online do Ministério da Fazenda, comandado por Vossa Excelência. Também tivemos tributação de painéis solares, também tivemos aprovação aqui com apoio do governo da alíquota progressiva do ITCMD. Agora também nessa semana tentativa com apoio do governo de se pautar a taxação de redes sociais e de serviços de streaming. Agora outra iniciativa, dessa vez do Ministério do Trabalho, de taxar o Uber, o iFood e os seus trabalhadores, também tem gerado uma reação muito grande. Enfim, é um modelo baseado na arrecadação. E o que eu queria questionar Vossa Excelência é: Vossa Excelência não acredita que há, até pela própria herança patrimonialista do nosso país, muitos privilégios no orçamento público, tanto para o setor público como para o setor privado,
que o governo deveria cortar antes de pensar em tributação? Vossa Excelência não acredita que, por exemplo, e o que eu acho curioso nas exposições de Vossa Excelência e também nas falas do presidente Lula em relação à economia e seus mandatos passados, é que eles apagam completamente a existência dos mandatos da presidente Dilma. Né? Não se cita nenhum dado, não se cita nenhum número, não se fala sobre meta fiscal, não se fala sobre taxa de juros, se apaga completamente do histórico como se não tivesse existido governo de Dilma Rousseff. Mas um desses privilégios, né, foi muito reforçado no governo de Dilma Rousseff, foram os privilégios tributários para a elite privada do nosso país. Né, para os grandes empresários privados amigos do governo que sempre obtiveram, apesar das críticas do PT às elites no discurso, na prática o que a gente viu foram governos petistas fazendo alianças com essas elites, inclusive com suspeitas de corrupção, de conluio, de cartel, né, de formação de oligopólios e a concessão de privilégios no orçamento público para essa elite privada. E a maior parte desses privilégios foram concedidos durante os 2 mandatos do governo Dilma. Por que não rever esses privilégios tributários, para não falar nos regulatórios e todos os outros, que são concedidos para esses grandes empresários do nosso país, principalmente reforçados esses privilégios concedidos pelos mandados do governo Dilma, antes da gente pensar em aumentar a tributação para a população? E no setor público a mesma coisa. Nós também temos uma elite do funcionalismo público, especialmente federal, que possui uma remuneração o dobro do funcionalismo público municipal, por exemplo, que com super salários, por exemplo, muito concentrados no Ministério Público e no Judiciário, a gente poderia ter economia de 15 bilhões de reais. Foi feito recentemente cortes por parte do governo Lula em programas que, acho que independentemente do nosso posicionamento ideológico, consideramos importantes, ambos os espectros políticos. As bolsas de estudo para o ensino superior, os repasses para a educação básica, financiamento do programa Farmácia Popular, financiamento do programa Criança Feliz, especialmente programas voltados para a primeira infância no nosso país, que é uma população que recebe tão poucos investimentos públicos. Por que não cortar primeiro dos super salários, antes da gente cortar do Criança Feliz, antes da gente cortar do Farmácia Popular? Por que não cortar dessa elite do funcionalismo público federal, que inclusive já tem projeto para ser pautado no Senado, já foi aprovado na Câmara dos Deputados? Por que não avançar com esse projeto no Senado? Porque o governo não faz esforço para pautar isso, em vez de se preocupar mais com a taxação, em vez de se preocupar mais com a arrecadação. Mesmo ministros de Estado do governo federal acumulam super salários. Citei aqui recentemente o ministro do Trabalho. O ministro do Trabalho, salvo engano, acumulando todos os conselhos dos quais ele participa, apesar de fazer um discurso muito efusivo contra a ganância e contra o lucro, acumula hoje um salário de mais de 70 mil reais com dinheiro do pagador de impostos, que em regra no Brasil é mais pobre porque os nossos impostos estão concentrados no consumo. Então, por que não rever primeiro os privilégios, inclusive do Poder Executivo, inclusive do governo Lula, inclusive os excessos de gastos com passagens, com diárias? Encaminhei uma fiscalização para o Tribunal de Contas da União, que atestou irregularidades, por exemplo, no Ministério da Igualdade Racial, com a ministra comprando passagem de 50 mil reais. Fora do que determina o regulamento, fora do que determina a legislação. Por que não cortar os privilégios primeiro? Da elite do funcionalismo público e da elite da iniciativa privada, que sempre foi parceira dos projetos de poder do PT, apesar dos seus discursos contra as elites. E para finalizar, ministro, como eu coloquei no início da minha exposição, Vossa Excelência instituiu remessa conforme e taxou com ICMS as compras online no ano passado. Nesse ano, houve inclusive uma tentativa, que acredito que, não sei se Vossa Excelência foi demovido ou se perdeu na queda de braço política do governo, de impor também o imposto de importação. Qual que é o posicionamento do Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda mudou de posicionamento por causa do posicionamento do PT, tem um atrito ainda, como eu vi na semana retrasada, entre o posicionamento do governo, o posicionamento de Vossa Excelência e o posicionamento da bancada do PT, porque eu vejo alguns deputados a favor da taxação dentro do PT e outros contrários. Mas Vossa Excelência sempre, historicamente, sempre foi a favor. Aproveitando a oportunidade, gostaria de convidar você a se tornar membro do canal Simplesmente Fatos, caso esteja gostando do nosso conteúdo. Ao se tornar membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, como conteúdos extras e participação em enquetes. Além disso, você estará nos apoiando para que possamos continuar trazendo embates entre os políticos do nosso país.